Já estamos ao vivo? Estamos ao vivo, pessoal. Estamos no nosso bate-papo. Acho que a Darlene, ou eu posso fazer a abertura? Tanto faz. Não, por favor. Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver assistindo. Que bom que você já está aí. É um grande prazer, mais uma vez, estarmos aqui. Hoje, uma convidada mais especial. Geralmente eu falo isso, né? Nossos convidados são todos mais que especial. E essa noite é um grande É prazer, de é de propósito. propósito que Deus permitiu trazer uma grande amiga de muito tempo. É uma amizade que Deus colocou no nosso caminho mesmo. Através da nossa profissão, nós conhecemos essa moça. E que ao longo desses anos teve afastamento, né? A gente sumiu um do Verdade. outro, a gente não sabia onde ela Nós estava, perdemos a nós cliente. perdemos a cliente, a pessoa. E um dia, um belo dia, ela bate na porta da nossa clínica. Achou! E essa amizade perdura-se. Existem coisas que. Existem amizades que nos dão muita alegria. Existem amizades que a gente entende que é o próprio Deus que coloca na nossa estrada. E essa pessoa é. Então, a gente está muito feliz. E eu tenho certeza que a história dela vai impactar a sua vida. A história dela vai tocar no seu coração. Porque tem coisas boas aí. Tem coisas boas. Tem aprendizado, né? Tem aprendizado. Dentro do processo, eu sempre digo: nós não sabemos quando vai acabar. E existe sufoco, sofrimento, mas o processo Deus está olhando. E o propósito que é bacana. Né, José? Então, pessoal, a gente sempre explica aqui, vocês que estão pela primeira vez, e às vezes vocês estão perguntando, mas de propósito, mas qual é o propósito do podcast? Aqui nós temos uma essência que sempre fazemos uma pergunta para o nosso convidado ou a nossa convidada. O seu pior momento, ele pode servir de farol para as outras pessoas? é, a, a temática do de propósito é extrairmos aprendizado em meio a situações contrárias. Entendeu? Ficou claro, né? Então nós trazemos o nosso convidado para ele compartilhar de situações que por vezes ele perguntou: meu Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que? Mas por que eu nasci nessa família? Mas por que isso? Mas por que aquilo? E entender que não é nessa estação que tem que ficar parado. Sim, entender Né? que não é nessa situação. Então é de propósito. Olha, fique aí com a gente, tá? Se passaram. Nós estamos na segunda temporada, nós estamos passando mais de 30 programas já do De Propósito, tá? A gente agradece aí você estar acompanhando a gente. Curte, dá um like aí, não tem um joinha aí na sua tela? Dá um like, curte, você compartilhe, envie esse link para uma pessoa, tá bom? Isso. Chegou a hora da gente apresentar a Marcela Já estamos Conegri. apresentando, Já estamos né? apresentando. Porque a gente, de frente do microfone, a gente fala. E agora Marcela, chegou a fica à vez, vontade, né? tá bom? Boa noite, gente. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, que é uma honra estar aqui com A vocês. honra é nossa. Muito feliz de ter reencontrado vocês. Como a Darlene já disse, realmente é Deus na nossa vida, Sim, né? sempre. E eu estou muito feliz de estar aqui, quero muito poder compartilhar com todas as pessoas que estão aí o meu processo, né? E estamos caminhando para o propósito de Deus, que isso é o mais lindo de tudo. Isso é lindo, isso é lindo. Gente, Marcela, você hoje é mãe de 3 ou 4? Como é? Eu sou mãe de 3 meninas. 3 meninas. 3 meninas. O nome delas? A Ana Júlia, que tem Ana 17 anos, a Maria Rosa, que tem 7 anos, e a Maria Alice, que tem 5 anos. 5 anos. Uma mãe de coragem. É isso daí. Que legal. Hoje a Marcela é empresária no ramo de? De moda, né? Tenho loja de roupas Já faz quantos femininas. anos? 5 anos. 5 anos. Aí de carreira. Legal. Mas é interessante. Olha só, Marcela. O programa é de propósito. E aí eu me lembro assim, o propósito ele começou com quem? Por que a gente conhece a Marcela?
Aí, o nosso trabalho, quando a gente entende, quando a gente está no propósito, você está cumprindo uma missão. Eu conheci a Marcela há alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, Sim. com uma ação de saúde e bem-estar, onde nós vamos para dentro do ambiente corporativo, através da massagem expressa, para diminuir o nível de estresse no ambiente de trabalho, né? Isso já há algum Verdade. tempo. Então, nós conhecemos a Marcela em uma dessas empresas que a gente prestava serviço, e aí houve uma extensão desse trabalho, onde nós começamos a atender ela no Home care. no home care. Não foi isso? Sim. Quando sim. vocês Foi. começaram, né? Quando a Isso. gente começou a atender a Marcela, É. a O gente Zé já atendia tinha experiência. Marcela foi minha cobaia, não, porque cobaia Não, morre no a final. cobaia morre no final. Mas foi muito bom ser cobaia, ser cobaia. Realmente Então, valeu a pena. Então, na verdade, a Marcela foi era minha a madame que nós íamos uma vez por semana Eu era a fazer, madame mesmo. a massagem terapêutica a 4 mãos, né, Darlene? 4 mãos. E nós ficamos por quanto exatamente. tempo assim, Marcela? Mais de 2 anos. Foram 2 anos por 2 anos. aí. Por aí, né? E aí depois nós abrimos a clínica, perdemos o contato com a Perdemos Marcela. contato. Um dia ela aparece lá na clínica. Um dia depois de alguns anos, Então, né? depois de alguns anos. É verdade. Poxa vida, eu tô sem o... Essa tá escutando, Desculpa. Tá Já tudo bem. ouviu, gente? Tá Já ouviu. escutando, tá tudo bem. Desculpa, eu Exato. tava sem... Acho que é por isso que você tá falando alto. Então, tem um telespectador lá que tá falando, por que que ele tá sem o fone? Mas foi isso, bem bacana, assim, assim foi o nosso início de história com a nossa convidada especial. A nossa convidada aí, Marcela. E agora vamos começar, né? Perguntar para Marcela quem era a Marcela lá atrás, tipo assim, antes mesmo de nós conhecermos, ou então pode até começar de quando a gente conheceu ela. Pode, Darlene? Pode. Quem pode. era a Marcela? A Madame Marcela, quem era? Então, Na Madame verdade, nós Marcela. quando conhecemos a Marcela, Marcela era a Madame Marcela, né? Ela era já, porque já era mãe quando nós a conhecemos. Mãe da Ela Ana já Júlia. era. Sim. A mais Ana velha era uma menininha, uma tico-tico. Quem era? É muito difícil falar sobre isso, né? Porque, bom, a Marcela, né, de 10 anos atrás, era uma madame mimada, Madame mimada. uma madame mimada, super protegida pela minha avó, né, que me criou. Para as pessoas aí que conhecem um pouco da minha história vão saber o que eu estou falando. E não conhecia Deus de verdade, né? Não conhecia Deus e vivia uma vida do mundo, né? Eu vivi por muitos anos essa vida, Sim. E né? você vivia com a avó e a bisa, né? Porque eu me lembro que Isso. quando a gente ia lá, tinha uma Nessa senhorinha que época, era a minha bisa. bisa também morou junto. Uma senhorinha simpática. É verdade. Ah, isso. Então aqui nós estamos diante de uma verdade que os filhos, quando são criados pelos avós, eles são diferentes? São mais mimados? São mais mimados? No seu caso, sim? Olha, hoje eu posso dizer que sim e não. Não. Não, sim e não. Se eu for contando... Bom, eu vou contando. Isso. Sim, porque a época que eu estava com ela, eu fui mimada. Eu não aprendi nada. Não aprendi, na verdade. Aprendi, não queria aprender, porque ela fazia tudo por mim. Sim. Então, ela é minha luva de proteção. Sim. Né? Ela não me deixava ninguém me machucar, nada acontecer comigo. Né? Então, eu era super protegida por ela o tempo todo. E depois que ela veio a falecer, eu desmamei, né? Mas foi difícil. Foi aí onde começa o meu processo, né? Não sei se a gente vai chegar lá agora, mas assim... então, hoje, eu não me acho uma mulher mimada. Ou seja, aquela fase, ela ficou para trás esse ciclo. Ele ficou para trás. Mas quando você olha para o seu passado, você enxerga aquela adolescente lá de 9 anos, 7 anos, 10 anos, realmente existia
uma super proteção em cima Sim. de você. E você se aproveitava disso. Se aproveitava, não sei se é a palavra. Porque quando nós temos tudo, quando a gente não precisa sofrer por nada, a gente acaba sentando, né, na zona do conforto e tipo assim, eu Sim. tenho tudo. Quando eu tinha ela, não é que eu não senti o vazio, né? Mas Era preenchido. era preenchido ali o tempo todo, né? Com coisas, tudo. Eu tinha tudo que eu Presentes. queria. Eu queria a calça mais cara. Só pra ter. Sim. Eu tinha um cartão de não sei quantos mil que eu podia gastar quanto eu queria. Opa! Então eu não tinha limites de nada. Então eu não tinha tempo para ter vazio, para ter nada, porque eu achava que aquilo ali me supria o tempo Supria. todo. Então, né? de uma certa forma, todo esse aparato, toda essa proteção que você tinha, ela, de uma certa forma, escondia uma realidade Que não era. que não era. Que não era. Que não era. Que não era a minha realidade. Tanto que, assim, a minha família é uma família simples, batalhadora, né? E eu achava que eu era milionária. Eu achava que eu era milionária, porque a minha avó, assim, Te dava tudo. ela tirava tudo dela, Pra né? dar. E o que não tinha para poder fazer eu me sentir a Madame A Marcela. garota que tinha tudo. Então, não era nada disso. Marcela, Nunca foi, né? mas quando você ficava só ou em algum momento ia dormir sozinha, alguma coisa, alguma tristeza te alcançava? O coração sentia algum vazio? Você tinha alguma situação que falava assim, cara, não é tudo isso. Eu tenho tudo, Sim. mas me falta tudo. Eu confesso que demorou um tempo, Hum, mas esse tempo chegou. Foi entendi. quando eu senti esse vazio, esse mal foi me dominando, onde até eu fui tendo crises de Depressão. pânico, de ansiedade. Ela se iniciou aí Uhum. porque eu vivia em festa, eu vivia em balada, eu vivia para o mundo. Então, assim, no outro dia, isso para mim era o fim. Porque enquanto tá com os amigos, enquanto tá festejando, enquanto tá lá na alegria, Você relaxou. É uma né? alegria passageira Passageira. que no dia seguinte, quando nós acordamos, muitas vezes nos arrependemos por aquilo que a gente fez na madrugada, né? Com Sim. quem a gente saiu. Então, todo aquele contexto, quando você acorda no dia seguinte, aquela alegria foi uma alegria, Passageira. vamos dizer assim, passageira. Mas tem algo que é muito interessante, nosso público precisa entender isso, que existe sempre uma razão, existe uma causa. Por que que eu vou ser criado pela minha avó? Ou por que que eu fui criado sem pai? No meu caso, todos sabem que houve uma separação dos meus pais quando eu tinha ainda 10 anos, né? Então, nós fomos criados sem a presença paternal. Isso, de uma certa forma, ele traz prejuízos ao longo da vida para uma criança, um adolescente, traz, mas no caso da Marcela, fica uma pergunta muito forte para você. Qual é a razão, então, de você ter ido morar com a avó e a bisavó? A minha mãe, né, é deficiente auditiva, né, e ela também tem algumas doenças neurológicas. E quando eu nasci, a minha mãe escutava ainda um pouco, e depois ela perdeu tudo, a audição. Perdeu a audição. Perdeu tudo. Quando ela Ela teve já nasceu você, com pouca, escutava muito pouco, e na minha gravidez ela perdeu toda a audição. Então, deve ter sido muito conturbado, né, para ela tudo isso. Ela teve várias as alterações, foram aparecendo neurológicas e tal. Então, a minha avó Preferiu tirar. sim. E automaticamente tirando da minha mãe, tirou do meu pai. Uou. Nós morávamos todos juntos, Sim. né? Todos juntos. Mas até 2 anos de idade eu chamava minha avó de mãe. Porque o primeiro contato, Isso, mas então foi aí desde bebê, então. desde bebê. Ah, Quando meu irmão nasceu, que
eu comecei a aprender. Porque ele chamava sua mãe de mãe. Minha mãe de mãe. Mas espera aí, mas tem algo que acho que às vezes a minha curiosidade também e então onde você mamou? Da minha mãe. Ah, tá, porque morava tudo junto. Isso. Ah, entendi. Mas não sei te responder se eu mamei muito tempo na minha mãe, se eu mamei na mãe dele, se alguém da minha família estiver assistindo, me ajuda. Também. Ai, gente. Essa pergunta saiu, né? Eu não sei te falar. Ai, gente, sabe por quê, Marcela? Eu acredito que não, tá? Aham. Então, tem aí uma razão. Então, o fato de isso ter acontecido, por exemplo, você sai de um contexto natural, que é o filho nasceu, é criado pela mãe, tem o contato com a mãe, tem o cheiro vínculo, da né? mãe, Sim, tem o vínculo. Então, esse vínculo, ele de uma certa forma, Foi. tirado. ele foi tirado. É Sim. pequeno, foi bem pequeno, não é isso, Marcela? E quando você entende o contexto de tudo, o que mudou? Qual era o sentimento, por exemplo, da Marcela? E descobri, falei assim, ué, mas eu moro com a avó e os pais. Então, eu por muito tempo eu achava tudo muito normal, assim. Eu acho que eu não conseguia compreender tudo isso, porque a minha família sempre, igual eu te falei, morava minha avó, meu Todos avô, meu juntos. pai, minha mãe. Então eu cresci Era ali. uma colônia dos Coneglianos. Então, quando a minha avó e meu avô se separaram, que foi na minha fase de adolescência, foi onde eu passei um processo muito difícil ali também. Aham. Porque a minha avó ficou em depressão, doente, ela foi embora. E eu fiquei morando com meu pai e com a minha mãe. Então, você imagina o impacto que isso não foi na minha vida, na minha adolescência. Porque né? você já tinha um tempo com a sua avó. Sim, a minha vida com a minha avó. E a minha avó ficou doente e não conseguia cuidar mais de mim. Você se fala 12, 14 anos? Ah, eu tinha 11 anos. 11 anos. Entendi. Aí teve que voltar. Então, na verdade, eu fiquei com meus pais e minha avó foi embora. Fui para a cidade da mãe dela. Uhum. E isso foi um longo período aí, né? Aí depois não quis ficar com meu pai e com a minha mãe. Você não quis? Não quis. Aí você foi com a sua E eu avó. fui morar com meu avô. O que o Minha vô... avó passou um processo bem difícil nessa Uhum. separação, sabe? Uhum. Então eu fui morar com meu avô, que são meus avós paternos, tá? E fiquei morando lá. Pode falar. Deixa eu interromper aqui, Darlene, porque tem dois processos aqui nessa questão da história da Marcela, na construção de uma personalidade, na construção da Marcela. Primeiro, o vínculo, entende? Entendi. Quando nasceu, já é diferente. Aí, o vínculo maior que ela tem Com a avó. é com a avó. Avó materna. A avó Isso. materna, mas até então ela tem essa visão de família entre o avô e a avó, correto? Correto. Com 11 anos, existe aí uma outra quebra, uma outra ruptura. separação, uma outra ruptura. Isso. E é uma outra situação para essa menina de 11 anos agora, que essa menina vivencia uma outra situação. Porém, optado por ela. Você que optou para ir com seu avô paterno. Na verdade, assim, Difícil falar. A minha mãe Tem um processo de cura, tá? Quando eu não falo. cuidava da gente. A minha mãe, por Ela exemplo, tinha a minha mãe era cuidada pela minha avó. A minha mãe Entendi. sempre precisou de alguém Entendi. para cuidar dela. Entendi. Então você optou por alguém cuidar de Sim, você. o meu pai trabalhava o dia todo. Sim. E assim, homem, né? Nunca cuidou de mim. Quem cuidava era minha avó. Sim. Então, assim, eu batia muito de frente com meu pai. Era uma fase já de Que é pré-adolescência. difícil. E eu falei pro meu pai, falei, eu quero ir embora, eu vou embora com meu avô pra cidade dele, que meu avô foi morar em outra cidade também. Eu falei, eu vou embora pra lá, eu vou ficar lá. E eu fui. E eu quero ir embora de menina mimada. E a mimada foi. Ah, e aí chegou lá com o vovô, deu tudo certo. Mais ou menos. Deu mais ou menos certo, né? Uhum. Porque ele estava com a Outra. outra.
E aí foi quando as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, né? Que foi quando eu conheci o pai da minha primeira filha. Isso agora você já estava com quantos anos? E 15 anos. 15 anos. Eu engravidei Marcela. com 16 anos. Então, gente, A filha dela parece a irmã dela. Então, É verdade. É impressionante. então nós temos aqui um caso de uma Adolescente, adolescente, grávida. né? A Marcela Coneglian, Exatamente. que tem a sua primeira filha com essa idade. Sim. Com essa idade. Nessa fase aí, eu já queria fugir de tudo aquilo ali. Eu lembro que eu já sentia esse vazio e eu queria buscar. Alguma coisa. E sempre o lado, né, masculino na minha vida. Então, eu queria buscar alguém, eu queria fazer uma família, formar uma família. Então, eu senti esse vazio já. Essa fase já aflorava muito esse vazio. Então, eu quis sair da casa do meu avô, comecei a namorar, já fui morar para a casa do Ah, você já foi morar no pai da pai sua da minha filha. filha. E tudo Eu isso acho que eu me revoltei por dentro com a minha família. Eu não queria ficar perto de ninguém mais. E tudo isso Eu queria decidido viver a por minha você. vida Uhum. por mim. E meu avô, tipo assim, não, tal, mas assim, O que ele pode fazer? ninguém né? podia fazer nada. A gente chega numa. É uma adolescência, né? Mas assim, acaba que não tem mais, né? E aí foi onde eu engravidei. Sim. Uhum. aos Casei 15 com anos. o pai dela, né? Sim. Aí nasceu A Ana Júlia, Júlia. isso. E a Ana qual Júlia. foi esse processo? De E mãe a- tão nova. Então, agora nós estamos no quarto estágio da vida da Não, Marcela eu nem Coneglian. contei os Não, Darlene. A concepção Da vida dela. da vida dela, a Aham. concepção, Sim. esse quebra de vínculo da própria, de estar com a própria mãe e com o próprio pai, e agora ela vem para ser tratada pela avó. A terceira fase foi a fase que ela já está agora com 11, e aí ela vivencia um outro trauma que a base, como ela tem com família, que é o avô e a avó, eles agora se separam. Sim. E agora ela Ela precisa vai tomar uma viver. outra decisão, que é uma decisão com 11 anos? On- Com Não, 11 a 12? Não, de não, ela morar na para... quarta, ela já está adolescente. Não, quando que- você vai morar com seu pai, eu tinha uns seu 12, avô. 13 anos. 12 a por 13 aí, anos, 12 a que ela- 13 anos. ela tem que tomar essa decisão de morar com quem? Com a figura do... Marido. Não, do avô. A do avô. Do avô, com a figura do avô. Ah, tá. Agora ela está na quinta fase da sua vida, tentando se encontrar. Ela tem dentro de si, não sei se você percebeu O isso. desejo de Ela formar tem uma dentro de si família. um desejo de formar uma família. Então, É aquilo verdade. para ela, vivenciar toda aquela situação de ter morado, agora está com a mãe, agora os avós separaram, agora eu vou morar com o avô. E agora, então, com 15 anos, ela tem uma bebê. Que é a filha, Que né? é a A filha. bonequinha dela é a filha. E agora ela começa a trilhar o seu próprio caminho. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Até agora nós ouvimos mais ou menos em todas as fases, né? Mais... E aí? Então, aí eu tive a Ana Júlia muito cedo, né? Se viu mãe. Me vi mãe e falei, meu Deus. Apanhou para aprender. Isso é ser mãe? Na verdade, eu não fui mãe da Ana. Quem foi mãe da Ana foi minha avó. Porque você não sabia ou você optou? Falou assim, não vou. Não quero. Não é que eu nunca falei não quero. Ah. A minha avó sempre tomou a frente. Ah, tá. Então, era muito confortável para mim. E eu acabei me separando do pai da Ana, sofri alguns traumas ali. E eu era muito nova, eu não tinha vivido nada, assim. Então, a minha avó ficava com a Ana e eu ia Você, viver a minha vida. Fui terminar a escola, que eu tinha parado. E viver a vida do mundo. sim. E viver E a vida Ana do mundo. pequenininha. E a Ana pequenininha. Marcela, responde pra gente, até por curiosidade das pessoas que nos acompanham. Essa é uma realidade de uma boa parte dos jovens, de adolescentes,
de mães solteiras, vamos dizer assim, no nosso país? Como assim? Você acha que essa realidade que você viveu é a realidade de muitas pessoas, velho? Marcelo? Eu acredito que sim. Esse acredito que trauma, essa ruptura, Sim. A inexperiência, a inexperiência. a idade muito Sim. nova, tem um Sim. bebê. Eu, assim, né, não me arrependo jamais. Sim, a gente Eu tinha um entende. suporte, É isso né? que é. Porque senão nem estaria onde eu estou hoje, Uhum. né? Mas essa fase foi muito dolorosa para mim. Uhum. Quando eu consegui compreender que eu deixei a minha avó ser mãe da Ana. Uhum. Mas eu hoje consigo compreender Sim. que eu não fui capaz. E foi um processo pelo qual você passou que, graças a Deus, você tinha sua avó. Porque a Ana Júlia precisava de alguém que a cuidasse dela. Sim. Como seria se não fosse a vovó? Com certeza. O que a gente né? observa, Marcelo, é que existe fuga, fuga, fuga e fuga. É verdade. Até onde a Marcela teve que parar de fugir e enfrentar as suas própria situações. vida. Porque o que acontece? Nesse momento que você vivencia uma situação com 15 anos, uma garota, e tem que tratar, e tem que Sim. cuidar, mas isso é ser mãe. Mas aí, no fundo, existia uma força grande da Marcela, aonde ela queria vivenciar a sua liberdade. Não é Sim. isso? Ainda. Eu não conseguia ser livre. Eu não conseguia ser livre. E chegou um certo ponto que eu queria ser mãe da Ana, mas eu já não tinha mais conseguia. controle. Uau. Então, foi, acho que, a fase. Eu Mais falei, difícil. não sei, mais difícil vai entrar agora. Que foi quando a minha avó foi diagnosticada com câncer terminal. Ah. E Já era naquela casa onde nós conhecemos vocês, Isso, aonde lá no Porque eu lembro que a apartamento, Ana Júlia era um sim, cisquinho. sim. Aí ela corria. 6 anos? Ela tinha acho que 5 ou 6 anos. 5, 6 anos. Por aí, porque ela era bem Faz pequenininha. 7 anos que a minha avó faleceu. 8, 9, 10, por aí. É. Isso é um tempo. E aí, E aí foi nesse momento que a minha ficha caiu. Porque os médicos falaram, é isso, ela tem 6 meses de vida. Ela foi uma luta muito grande com o câncer, Sim. né? Muitos anos aí lutando e chegou num ponto que a metástase aqui e ali, e foi acabar. realmente só milagre de Deus, né? Sim. Mas aí onde eu falo que tem um processo e um propósito na minha vida já. Já Já. você consegue enxergar com clareza Com esse clareza. momento. Porque agora a gente enxerga agora uma Marcela trabalhando. Sim. E mais, tipo assim, olhando para ela, tipo assim, cara, o que eu vou fazer? Porque, de qualquer forma, a base, a sustentação da Marcela Era ela. está ruindo. E eu vou Era. fazer o quê? Eu só tinha ela. Então, Eu só tinha ela. imagina na cabeça, tipo assim, meu Deus, e o que eu vou fazer sem minha avó? Exatamente. Eu só preciso deixar muito claro para as pessoas que nos acompanham é que, assim, desde quando a Marcela está abrindo o livro, está falando da sua vida, a gente precisa entender assim, são situações que acontecem em qualquer família. Caso de Marcela vida não real. tem culpa nenhuma da mãe ter estado naquela situação. E a mãe dela Sim. também não tem culpa nenhuma. Com certeza. De vivenciar tudo aquilo, né? Uhum. Então, assim, tanto ela, quanto o seu pai, quanto você, enfrentou tantas situações, não é isso? É verdade. Mas tinha um propósito? Tinha. Até então você não enxergava nenhum, né? Nenhum. A mulher que eu me tornei hoje, Aham. Ela passou por muita coisa. ela passou por muita coisa. E eu nunca entendi. Eu falava, meu Deus, por que a minha avó, né? Minha avó era uma pessoa. Hoje eu não seria essa mulher que eu sou. Hoje eu não seria essa mulher que eu sou. Eu não seria mãe, porque hoje eu sou mãe. Aham. Hoje eu sou mãe das minhas 3 filhas. Hoje eu me reconectei com a Ana Júlia, né? Uhum. Então, Uau! hoje a gente se perdoou, né? Ai, que lindo.
que isso foi um processo muito difícil para mim, Aham. né? De compreender tudo isso. Então, assim, hoje eu não dependo de ninguém. Eu vivo aqui, a minha família não mora aqui, né? Para quem sabe, não mora aqui. Eu sou mãe de 3 filhas, né? Sou Aham. separada, então eu falo, meu Deus, olha a mulher que eu me tornei hoje. Eu sei que lá de cima minha avó tá orgulhosa de mim, Sim. né? Que Certeza. ela sempre falava para mim, ela falava, você, o dia que eu faltar, como você vai fazer? Você não pega o tênis que tá na sala. Isso eu já tinha Sim. 20 e poucos anos, né? Eu não tinha Uau. responsabilidade nenhuma. Então, assim, eu me tornei hoje tudo isso, né? Porque Deus tinha um propósito, né? Esse foi uma das coisas que eu consegui compreender também, né? Que às vezes é na dor que, que a gente vai crescendo, né? Repete isso, por favor, Marcela. Repete isso aí, por favor. É que o processo dói, gente. O Sim. processo dói demais. Tá, mas por que que você pulou o processo das suas 2 outras filhas? Das suas 2 outras, porque até então a gente falou Da da mais velha. da também. mais velha, tal. Então, é tão forte assim, o momento, esse período, esse ciclo de você com ela e tal, que as outras Na verdade, assim, quando eu tava grávida da Maria Rosa, que é minha segunda filha, de 7 anos. de 7 anos, a minha avó já estava praticamente em coma e eu descobri que eu estava grávida. Oh, Então, também foi um processo muito difícil para mim, até mesmo para mim aceitar, porque eu não estava planejando essa gravidez, sim. né? Então, esse momento foi um momento assim muito difícil, que eu entrei em pânico. é, foi muito difícil mesmo. E, e eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu vou ter que ser mãe da Ana? Como eu vou ser mãe da Ana? E agora eu tenho outra? Meu Deus! Seu refúgio nesse período era as festas, camarote, baladas, Nessa época, bebida? eu estava casada, né? Sim, Então, eu não vivia essa vida certo. mais. Já Só tava que mais. essa vida de balada, festa, bebida, ela foi um vai e volta na minha vida. Entendeu? Foi uma luta grande, né? Hoje, né, eu não bebo mais, então, mas foi uma luta muito. Eu parava, daqui a pouco vinha e eu já voltava para o mundo de novo. Foi muito difícil. Foi muito difícil. É. Mas quando você estava grávida da segunda, possivelmente você já era uma mulher um pouco mais Experiente. focada e experiente diante das coisas, apesar da vozinha ainda Na tá ali verdade, sofrendo. não. Na Ainda verdade, não. eu aprendi depois que a Maria Nasceu. nasceu. Terceira. Porque você A não tinha, segunda porque mesmo. você não tinha vozinha para te ajudar. Sim, ainda a minha ficha não caiu, né? Porque foi muita informação. Uma gravidez E a inesperada, avó doente. a avó doente. Sabe quando parece que para? Uhum. Eu fiquei parada ali no tempo. Eu Slow não motion. consegui Assimilar tanta assimilar. coisa. Tanto que a minha avó faleceu e eu fiquei ainda anestesiada. Eu fui viver o luto da minha avó, eu acho que depois de 1 ano, para ser sincera. Sério? Então, de uma Eu certa chorei, forma, fiquei triste, mas Sim, assim, nada. eu não consegui. O processo não quis desse acreditar, Marcelo. luto, acho que eu vivi até 1 ano atrás, para falar a verdade. Entendi. Foi muito tempo. Muito Então, tempo. foi um outro processo. Será que no fundo, você não queria acreditar que aquilo tinha Ou acontecido? aceitar, né? Ou aceitar? Sim, eu acho que sim. Eu acho Aham. que sim. Eu acho que sim. E o culpado para tudo isso sempre é Deus, né? É mesmo? Sempre ele. Na É porque a gente verdade, sempre questiona, "Bom, É. Deus, puxa vida, e agora? sim, eu questionava. É que eu não conhecia esse Deus, né? Da forma Eu que tu não tinha conhece essa fé. hoje. Eu sabia que Deus existia lá, mas ele lá e eu cá, Sim. né? Então, Nunca assim, precisou, né, eu Marcelo? nunca precisei. Precisei, mas eu achava que eu não Sim, precisava, sim, né? mas a gente. Então, eu falava, tá tudo bem. Só que com o tempo, esse vazio foi me consumindo, Uhum. né?
a gente precisa... Não sei se eu tô adiantando Não, não, muito. Não, porque tá eu sei bem que tá o horário- bacana. Não, estamos caminhando e Caminhando muito lá. bem. A gente precisa... Darlene, o que que você acha que é esse vazio, quando a Marcela fala? Ah, é Deus. Esse vazio que as É a falta pessoas de Deus. É o vazio têm que em Deus. si... É só Deus completa, né? Esse vazio que a pessoa. Só que, olha só, a Marcela, ela acabou de falar que ela não conhecia esse Deus. Deus existe. Como muitas pessoas acreditam, Deus Sim. existe. Eu sei que Deus existe, mas ele lá, eu cá, minha vida, eu toco aqui do jeito que eu. Então, você acha que o ser humano ele tem facilidade de preencher, ou de tentar preencher Com outras com coisas? riqueza, Sim. com bem-estar, com Sim. bebida, Sim. com tantas outras coisas, Esse vazio Sim. esse vazio? Isso Sim. aconteceu com você, Marcelo? aconteceu comigo. Só que chegou um momento que esse vazio me consumiu, né? Você começava a sofrer por isso. Eu entrei num estado de sofrimento muito grande. E sozinha. Passei um processo de separação novamente do pai das minhas 2 pequenas, né? E eu pesava 53 quilos e eu tenho 1,77 m. Imagina. Eu tive uma depressão gente. muito forte. E ali, sozinha, eu e elas. E aí Não eram tive 3, não era só uma, eram 3 aí, né? 3. Uma bebê, uma maiorzinha e a Ana Júlia. Sozinha, eu falo porque eu achava que eu estava sozinha. Sim, Né? sim. Eu achava que eu sim, estava sozinha. Sim. Então, era uma depressão muito grande. Eu falava, meu Deus, eu tenho tudo, eu tenho minhas filhas, eu tenho saúde, porque eu acho que hoje, se você não tiver saúde, Aí sim, né? você Dá não pra. tem nada, né? Uhum, Você não consegue viver. uhum. Então, eu tenho vida, eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa, não me falta nada. O que é isso que me consome esse vazio, meu Deus, né? Não era bens materiais, porque hoje eu posso, graças a Deus, ter o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito, né? Porque a gente. Mas esse vazio, ele não preenchia. Ele não preenchia. E deve ser uma sensação muito ruim, porque você não sabe onde buscar. É aquela coisa de você tem dinheiro, mas vai comprar o quê? Você vai O comprar dinheiro o não quê? compra o Não preenchimento compra. Não. Foi desse quando eu vazio. buscava em lugares, em pessoas, eu achava que alguém ia me fazer feliz. Então, eu faz 3 anos, né, que eu me separei. E nesses 3 anos, eu vivi uma busca de achar uma pessoa, né, Sim. um homem, um companheiro que fosse me preencher e me fazer feliz. Quando hoje eu vejo que Não é, não é sobre isso. não é nada sobre isso. Marcela, as suas amigas, as pessoas entendem o que você está passando? As pessoas às vezes indagam, mas o que aconteceu com você? Parece que você está mudada. Você vivencia isso, Marcela? Na verdade, mais ou menos, porque essas pessoas se afastaram de mim. Se afastaram. bom. Se afastaram Que de bom. mim. Eu não vivo no mesmo vínculo de amizades que eu vivia antes. Aham. Né? Lógico que tem algumas que permaneceram e que, né, seguem a vida delas, Sim. mas muitas pessoas, né, que me conhecem, que têm carinho por mim, conseguem ver a mudança na minha vida, né? Aham. Muitas ainda não acreditam, mas eu não preciso provar nada para ninguém, né? Sim. Então, levei, né? Tem a minha amiga a Nath, que eu acho que ela está assistindo. Eu encaminhei ela para o mesmo caminho que o meu. Tá, mas como é que isso aconteceu? Em que momento você achou que precisava buscar algo maior, algo como buscar a Deus? Em que momento isso aconteceu e como isso aconteceu? Tipo assim, você decidiu, falou assim, gente, sabe? Tipo assim, eu tô lá, assim,
eu acho que eu vou assistir alguma missa ou algum culto, alguma reunião, porque tem o start, né? Dá essa. Como aconteceu? Como aconteceu isso, Como Marcelo? foi o direcionamento? Soprar do vento para o propósito. Sim. É porque até aí é só processo, né? É processo, mas de todo esse processo, Tem um 20 propósito. e quantos anos, Marcelo? Quase 30 anos. Quase 30 anos. Quase 30 anos esse processo, aí a gente pergunta, tá, mas onde é que a gente enxerga o propósito de Deus em tudo isso? Aí você pergunta, mas onde é que está Deus em toda essa circunstância, com todos esses traumas que a Marcela passou, por todos esses ciclos, por tudo isso que você vivenciou, onde é que está aquele que está do nosso lado todos os dias? Onde ele se apresenta? Faz sentido? De fato, tudo isso que aconteceu concorreu para o bem, concorre para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando você pega todo esse panorama que foi colocado aqui em cima da mesa, tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus, traumas, dificuldades. Responde, Marcela. Sim, porque, na verdade, eu descobri que é na dor que a gente busca o Senhor, né? É, eu, é, há alguns anos atrás, né? Eu comecei a conhecer Jesus, de verdade, Sim. né? E eu tinha um chamado ali, mas eu relutei. Eu relutava muito, né? Eu relutava muito. Foi quando o ano passado eu passei um ano muito difícil. Eu fiquei doente muitas vezes aquele ano, muitas vezes. E eu falava, aí eu comecei a chamar Deus. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que que eu estou vivendo tudo isso? Né? Eu questionava muito Deus, muito, 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 muito. E eu tive uma pneumonia, fiquei muito mal. Não cheguei a ser hospitalizada e tudo mais. E eu achei que eu fosse morrer. Eu me olhava no espelho e eu via coisa ruim. Você via um aspecto ruim em você. Sim, parecia que tinha um monstro na minha cara quando eu me olhava no espelho. Ei, gente, que experiência é essa, Marcela? Que loucura. É mesmo? Você conseguia enxergar. Passava coisas horríveis na minha cabeça. E você magérrima, né? E eu, pele e osso, né? Eu lembro Não que estava mais no bem processo de depressão. Você estava doente fisicamente. Sim, Já tinha chegado no físico, sim, né? é isso. E aí eu conheci não, na verdade entrou uma bênção de Deus na minha loja, que era minha funcionária Luana. E ela é muito temente a Deus e tudo mais. Será que a Luana está te assistindo? Ai, acho que eu esqueci de mandar pra ela. Poxa vida. Não tem problema. Depois ela assiste. Pois Mas ela foi assiste. através da vida dela que tudo começou. Porque ela me ensinou a orar, ela me ensinou a buscar Deus. Ela não me deixou cair ali em todo instante. Eu via Deus nela. Que tempo bom, hein? Você via algo diferente naquela pessoa. Eu via algo diferente nela. E aí eu fui conhecendo outras pessoas também, de outros ministérios, de outras cidades, através da Luana, e que eu tenho contato até hoje. Que bacana. E elas foram me dando força, elas oravam comigo, eu não tinha forças. Parecia que eu tinha sido sugada. E ela, o tempo todo ali, elas, né? Te segurando Eu pela falava, eu mão. não vou aguentar. O tempo todo eu achava que eu ia morrer. Juntava, acho que o emocional com, né? Físico. E eu tomei um antibiótico, não combatia. O médico trocou para outro, também não resolvia. Então, assim, eu vivi uma luta ali, né? E com as crianças ali, né? Eu falava, gente, eu não tinha condição de cuidar das minhas filhas. E aí foi quando eu comecei a buscar Deus de verdade. Ah, Esse foi o meu ponto-chave. Eu cheguei no fundo do poço. parece que... Por que será que todos nós, seres humanos, precisamos chegar a um estado
ou a um estágio extremo como esse para buscarmos a sua presença, mas por outro lado, nós podemos enxergar que o amor dele, ele é tão grande, mas ele é tão grande que ele nos dá a liberdade de nós escolhermos o caminho, correto? Sim. Ele nos dá a liberdade de nós termos as escolhas, porque mas tem base, tem base para isso? Biblicamente, quando você enxerga a atitude do filho pródigo, que ele pede tudo e o pai não segura ele na sua casa, o pai entrega tudo nas suas mãos e ele toma um caminho, não é isso, Dalene? Ele optou por E ele seguir. optou, mas foi preciso chegar no mesmo ponto que a Marcela chegou, quando ele gastou tudo, quando ele fala assim, cara, não tem saída. Sim. Eu não preciso viver. Eu não preciso viver desse jeito. Ou seja, o texto diz assim, quando ele cai em si, ele lembra que na casa do seu pai, os empregados viviam em situações melhores do que a situação que ele estava fazendo, que ele estava vivenciando. Então, ele faz o quê? Depois que ele caiu em si, ele percebe, ou seja, ele consegue voltar os seus olhos para dentro de onde? Dele mesmo. Você teve esse olhar voltado para dentro da Marcela? Sim. Aonde você consegue enxergar na Marcela, eu falo por mim, tá? O processo. Cara, eu comecei a enxergar no Zé Carlos. Rapaz, seu orgulho tá grande, hein? Aí você vai, moço do céu. Você vai enxergando, meu Deus do céu, eu sou tudo isso, eu não posso ser isso, eu não quero mais ser isso. E esse foi o processo de melhora. Com certeza. Aconteceu com o filho pródigo. É um exemplo, né, que a gente tem Sim. na palavra. Sim. Que isso acontece. Sim. Uau. Eu escolhia, né? É igual você estava falando sobre escolhas. Nós, às vezes, escolhemos, né? Deus tem bênçãos para nossa vida, né? Sim. E, às vezes, a gente quer seguir um caminho ali, né? A nossa escolha. Só que hoje eu consigo entender que a escolha é dele. A gente tem que seguir a voz ali do Espírito Santo, né? Sim. Porque eu me perdi muito, igual eu falei para vocês, né? Nesse caminho. Mas Deus e o Espírito Santo têm me tocado muito o tempo todo. Então, ele não me deixa andar no caminho errado. Porque hoje, Marcela, a decisão que você toma diante do contexto de mundo, o mundo atual, é que assim, como, Marcela? Você, uma empresária bem-sucedida, mãe de 3 filhos, você está sozinha há quanto tempo? Quantos homens tem aí? Exatamente. Nós estamos hoje... Mulher bonita. Então, nós estamos hoje num contexto onde a normalidade de uma vida a 3, enquanto que a Marcela toma uma decisão de dizer, não, existe um propósito. E eu tenho que respeitá-lo. Mesmo porque ele é um gentleman. Ele não invade. Ele bate, se abrir, ele entra. Não é bacana? Isso é lindo, não é? Ele não invade, cara. Isso é o nosso Cristo, esse é o nosso Criador, o Espírito Santo, ele trabalha dessa forma. É muito lindo, é muito lindo. Então, parece assim, né, até uma barreira. Eu tô me sentindo assim o tempo todo que tem uma barreira sobre mim. E que não te permite ultrapassá-la. Que não me permite. Não deixa. Deus não deixa entrar mais na minha vida. Enquanto ele não dizer sim, que é na hora dele. Eu consegui entender hoje que que às vezes a gente quer apressar as coisas, né? A gente tem ansiedade, eu sou muito ansiosa, né? Mas assim, hoje eu consigo com clareza que eu tenho que confiar. Confiar que é na hora dele. Porque se talvez ele tivesse me dado o que eu tanto queria há 1 ano atrás, eu ia ter jogado tudo fora. Sim. Porque eu não estava pronta. Sim. Então, ele vai me dar.
o que ele prometeu, porque Deus, ele promete, ele cumpre, ele é fiel Sim. na nossa vida. Sim. Então, isso vai acontecer na hora que eu estiver pronta. Isso. E quando a gente fala em hora, a gente entende que existe uma passagem na Bíblia que nos ensina que há tempo para todas as coisas. É verdade. Para todas as coisas. Então, no momento certo que tiver que acontecer, vai acontecer. Sim. É por isso que o confiar significa esperar. E não é o meu tempo. É o tempo dele. É que a gente às vezes é tão ansioso, igual você falou, Sim. que a gente quer atropelar tudo, aí Atropelar. perde tudo. Perde as bênçãos. Exato. Ou seja, Eu- sai do propósito, né? Isso? Sim. Você desvia do propósito. Sim. Essa pressa, né? Uhum. Então, assim, eu sempre fui assim. Eu tinha pressa. Então, eu não pensava, eu não perguntava para Deus o que ele achava daquilo. Eu falava, ah, isso aí, quero, tal. Não. Hoje eu consulto ele. Ai, que lindo. Então, é da sua vontade, Deus. Me mostre de maneira que eu possa entender o que você Sim. quer na minha vida. Então, se Deus não falar para mim, vai lá, eu não vou. Que lindo. Ô, Darlene, o que que a gente entende agora, depois de todo esse processo, analisando ainda a Marcela que foi criar com a avó, a Marcela que passou por todos esses processos, nós vemos que hoje a Marcela é uma pessoa de coragem, correto? Uma mulher madura. É uma mulher madura, então é uma pessoa totalmente diferente, lógico, mas quando você olha para a situação ainda da adolescente, ainda adulta, 18, 19 anos, a Marcela de hoje ela superou os seus medos, os seus traumas, tudo isso, Sim. correto? Sim. Então ela fala hoje com mais convicção, com com mais mais convicção. firmeza daquilo que ela. Sim, o entendimento, assim, tem hora que eu olho e falo, gente, não acredito que eu olhei, que eu vivi aquilo ali e eu sofri tanto por causa daquilo, né? Então, assim, hoje eu consigo enxergar tudo isso e entender cada detalhe que eu passei na minha vida. Legal. Ô, Marcela, e eu vi esses dias, você fez uma postagem no seu Insta, que eu entendo que foi um momento muito lindo para você, né? Que você Foi. decidiu. Gente, é assim, quando a pessoa chega a essa decisão, é porque assim, ela tem convicção exatamente daquilo que ela quer por ele, decidiu por ele, pelo Criador. E esse momento, fala para mim, foi uma convicção que você teve da sua vida por aquilo que você estava seguindo, por aquilo que você estava sentindo, por aquilo que você tinha decidido. Aí você falou assim: agora eu posso dar um passo no degrau de cima. Exatamente, exatamente. Surgiram várias oportunidades, né, para mim, para o meu batismo. E eu pedia muito para Deus, porque eu queria que fosse no momento certo, né? Porque é algo muito especial. Então eu precisava estar pronta para isso, né? E quando eu decidi, né? Foi esse momento, né? De maturidade, de conhecer, né? Cada vez mais ter essa sede de conhecer a palavra, de viver essa presença que ela é surreal, né? Então, Essa experiência. eu que queria bacana. muito, eu quero muito mais a todo momento, né? Então eu tomei essa decisão, que foi a melhor decisão da minha vida, né? Muitas pessoas me perguntaram, né? Ah, me conta como é. Não tem como A contar como é. experiência é pessoal. É uma limpeza, é uma leveza. Parece que você tá tirando. Eu carregava um peso muito grande e eu senti que esse peso foi tirado de mim. É um novo nascimento, né, Marcela? Sim, esse vazio, ele foi preenchido.
Ele está sendo preenchido, porque eu consegui entender que esse vazio, ele tem que ser alimentado, né? Então, assim, se você não der continuidade, né, ali com a palavra, com o conhecimento, com a busca, você não vai preencher esse vazio. Não. Esse vazio vai voltar na sua vida. Então, você precisa disso, né? Então, hoje eu entendo, né, que cada vez mais esse vazio está sendo preenchido na minha vida. A gente precisa entender sobre isso que você está falando, que o exemplo ele é muito claro na questão de quê? De alimento. Um corpo em si, ele não tem como ficar firme, ele não tem como ser saudável se ele não se alimentar, no mínimo, de pão e água. Quando você vai para o texto, o próprio Cristo ele se coloca na condição de quê? De pão. Eu sou o pão da vida. Sou o pão da vida. Então, quando você se alimenta desse pão da vida, você tem a vida. Não é isso? Isso Exatamente. mesmo. Isso mesmo. E do seu interior fluirão rios de água que morta ou viva? Vivas. Fluirão rios de águas vivas. É isso que traz a transformação. Quando você se permite ou você descobre, fala, espera aí, há um alimento. E esse alimento que deixa as pessoas diferentes. Porque se a gente for analisar aqui, Darlene, parece um filme assim, meio de terror. Algumas fases que ela vivenciou. Como assim? Eu olho no espelho e eu percebo que não sou eu. São traumas que eu pensei que eu jamais fosse conseguir. Superar. Eu falava, eu não ia conseguir. Ei, quantas pessoas não vivenciam isso e não sabem como lidar com isso? Sim. Quantas pessoas não vivenciaram, por exemplo, a sensação de peso nos ombros? Sim. Eu sempre me senti muito sobrecarregada, né? Sobrecarregada. Sobrecarregada. Era um peso muito grande. Ok, mas agora vamos falar como você conseguiu arrancar tudo isso, colocar para fora e perdoar as pessoas e alinhar tudo. Ainda está no processo? Olha, eu acho que esse processo já se encerrou. Que ótimo! Ficou tudo lá na água, lá embaixo, lá embaixo. Como meu amigo aqui, eu tinha uma casa e essa casa, ela foi fechada, né? E a segunda casa é bem melhor que a primeira casa. Isso. Uau! Alguém falou assim aqui, ó, tem que ler isso aqui. Ela fala do que vive e é isso que ela está sentindo. Deus seja sempre contigo. Amém, olha só, amém. Marcela. Viver no Espírito de Deus é isso, experiências novas. Que É. lindo. O maestro Adiel está Adiel, acompanhando. Um grande abraço para ele. Isso, um abraço, Adiel. Poxa vida, obrigada. Marcela. Olha só, as pessoas que estão simplesmente te ouvindo, elas sentem uma frequência de que você está num caminho. Você vivenciou a transformação. Então, querido, o que a gente conclui com tudo isso? Onde é que está Deus? Onde é que estava Deus? Ele sempre esteve ali. Mas ela nunca tinha aberto a Deus porta. é bom o tempo todo. Então, a gente entende que ele permite que alguns ventos contrários acabam surgindo para conduzir as pessoas para o porto desejado, correto? Correto. Para dentro do propósito, correto? Correto. Isso aconteceu com você? Aconteceu comigo. Muito legal. Puxa, dá um livro, dá uma série. É muito lindo. Começa a escrever o livro. De muito, propósito. muito lindo, porque assim, para quem acompanhou a história, cara, tu começa assim, é como se você começasse num túnel. Vamos dramatizar a história da Marcela. Você está num túnel onde está muito escuro, você não consegue enxergar de nenhum lado, Não nem entende, direita, você nem esquerda. tateando Você pra um lado, pro outro. e você corre o risco de cair, caiu, levanta e continua naquele Não tô túnel. entendendo nada. Isso, super escuro. Em algum momento você vê uma luzinha lá, mas ainda está demorando. Até que de repente Exatamente. fala assim, cara, tem luz.
tem luz, eu consigo ver a luz. E aí ela não perde a chance de agarrar essa E de luz viver e de viver o que é esse novo, tempo. viver o que é extraordinário. Porque o que é extraordinário viver é muito bom. Que lindo, Marcelo. Você percebe que Que até quando linda. nós estamos falando, A nossa a vibração muda. expressão nossa, a nossa vibração, então assim, caramba, você... É muita felicidade, né? Sim, A gente porque percebe é isso no real. seu semblante, a superação. E é por isso que você está aqui como nossa convidada. Isso. Viu, Marcela? Por isso que Muito você veio aqui Sim. contar. E de fato, assim, Marcela, os seus momentos ruins podem servir de farol para outra pessoa? Com certeza, Com certeza. com certeza. De propósito. E o que é bacana é que todas as nossas experiências pessoais, Deus usa para que outra pessoa olha e fala assim, cara, eu estou vivendo isso. Sim. Então eu também posso Eu melhorar. também vou conseguir, Eu eu também também. vou buscar no lugar certo. Sim, É. sim, as nossas experiências são testemunhos para as pessoas acordarem e falar, eu consigo. Eu Porque consigo. quando Basta você querer, né? Isso. Faça a escolha certa. Escolhas certas, isso. Ouvir a voz de Deus. Ô, Marcela, porque com o olhar de fora, né? Por exemplo, a minha concepção mesmo, quando eu conheci você lá naquela empresa, naquela tá. concessionária de luxo, né? Há 7, 8 anos atrás, né? Então. Tudo era luxo na vida da mulher. Sim, É, sim, Até o sim, a concessionária de luxo. Até o trabalho, E então. Trabalho Sabe também. quantas mulheres trabalhavam lá? Acho que era só a Marcela Só de mulher. eu, é verdade. O resto era tudo homem. Então, assim, até me perdi aí da pergunta. Porque É tudo muito era luxo, luxo. até o trabalho. Aham. Então, Marcela, porque eu olhava e enxergava assim, aqui é tudo. Lógico, eu cheguei para prestar serviço naquela empresa e fazer massagem através daquela cadeira, né? Aham. Eu falei, meu Deus, muito obrigado, porque olha que lugar lindo, olha, pessoal aqui tudo Tudo bonito, tudo bem bonito, tudo bem arrumado. arrumado, todo mundo chique aqui. E só que a gente não sabe o que as pessoas passam, né, Marcelo? Sim, todas as pessoas têm uma Sim. história. Cada uma das pessoas tem uma história. E ali você estava vivenciando um tempo, né? Um tempo da sua vida É, Que não era fácil, né? e que não era fácil. não. E a gente enxergava você como a madame, né, Darlene? Ó, vamos a sair. madame que trabalha, né? Então. Sim. Quer dizer, trabalhava. A gente até achava que ela trabalhava por hobby, Ah, né? não, a Marcela trabalha só por hobby, porque... Pra quê? Tudo bem. Ai, gente. Ai, Que bacana, Marcela, muito legal. Que delícia de Foi papo, muito que delícia bom. de conversa. Muito gostoso. E a gente está chegando no final, né, Zé? Então, gente, de propósito, O propósito é isso, é um bate-papo, né? é um bate-papo. A Aham. gente acredita que esse bate-papo, ele é direto, ele é claro, ele é esclarecedor. A gente Verdadeiro. sente Sim. verdadeiro. Histórias reais. Isso aqui é uma história real, né? Sim. De uma situação que várias famílias brasileiras ou no mundo as pessoas passam. E você superou tudo isso. Só o fato de você dizer assim, Marcela. Sabe o que é interessante, Marcela? Quando a gente fala um pouquinho sobre maldição familiar. Quando você nasceu, você não ficou com a sua mãe. Quando a sua filha nasceu, a sua Não filha ficou com não ela. ficou com você. Então, assim, só que por um determinado período, esse Ciclo. ciclo Foi ele foi quebrado. quebrado. Foi quebrado. E aí, a Marcela, agora, como uma outra pessoa, ela sente a necessidade de Ser mãe. ser mãe, mas de restaurar algo O relacionamento. no relacionamento dela, mãe com e quem? filha. Sim, com a minha Mãe e filha. filha. Uau. Sabe o que é o bom que a gente enxerga isso aí, Dalene? Que ela consegue falar hoje de tudo e a frequência da voz. Continua mesmo. Não é aquela frequência
de medo e aquela Não, frequência É uma de... frequência de eu venci. Não é Eu aquela frequência de encarei. dúvida. Não é isso. muito bom compartilhar isso aqui Sim. hoje, porque se fosse em outra época eu não Sim. conseguiria falar sobre isso, Eu né? acredito. Eu com travaria, certeza. eu iria começar a chorar. Sim. Lógico que a Sim. gente se emociona em algumas partes. Lógico. Mas hoje eu falo com um alívio, né? Sim. Com uma paz, porque isso tudo foi resolvido. É uma história que né? faz parte, Faz porém parte, ela não ficou. deixa de existir, Sim, mas ela ficou para ficou trás. para trás. Hoje renasce a extraordinária história. Mas sabe o que que é o mais bom em tudo isso? É que de tudo isso que aconteceu, a gente entende, a gente sabe que a Marcela não está distante dos seus familiares. Não, Ela Não, passou jamais. férias. Ela passou férias Com logo a minha essa. mãe, Então- com meu pai, Que com o meu avô, delícia. com as minhas Gente, Aí eu te isso é o pergunto, tem melhor. preço essas coisas? Não Nossa, tem. não tem. Hoje eu consigo viver ao lado deles com alegria, com Aham. paz, coisa que lá atrás não consegui. Então, tem Sim, sido momentos muito importantes Que para mim, delícia. de reflexões. Uhum. Muito bom, que gente. bacana. E suas filhas também, né? Sim. Nesse convívio familiar, tem coisa melhor. Crescer nisso, eu vi lá algumas postagens dela. É isso mesmo. Falei, que delícia. Gente, de propósito, tudo isso a gente conclui, sabe o quê? Olha só. Dá uma olhada aqui, acompanha comigo. Porque dele, por ele E para para ele. e para ele são Todas. todas as coisas. E E isso aí, nós queremos agradecer você que esteve aí, desde o comecinho, Ana Paula, Alcina, lá de São Paulo, hein, José? Alcina Maria dos obrigada, Reis. Alcina, por estar aí, querida. Graciete, Eliton, Natália de Souza Jimenez, deve ser amiga E a da... Nath é minha amiga. Um beijo, Nath. Obrigada, Natália, por Adiel estar Pedro. aí. Adiel Pedro, obrigada, mano. Muito obrigada, viu? Tem algum nome aí que você queira... Luiz, obrigada, Luiz Davi, lá de São Sebastião, Litoral Norte. Obrigada, É isso aí, gente. meu amigo. Um abraço pro pessoal que acompanha lá em Portugal também. Portugal. A gente tem Tocantins. um pessoal de Tocantins. Olha só. É, Esse aqui é audiência. só o início, tá? Podcast É só o de início, propósito. só o início do propósito que Deus Só o tem, né? início, Propósito. porque ele é grande. Ele... Nós acreditamos que estamos no propósito, né, Sim, Dani? nós acreditamos. Com Tem uns certeza. ventos aí que Tem um batem. vento contrário, mas nós estamos... Permanecendo, né? O processo tá aí. Gente. Pessoal, olha, Obrigada. Muito Obrigada. obrigado. Tchau, gente. Ao nosso O Derek. Obrigada. hoje é o Derek que está Hoje o ali Derek tá aqui. nos auxiliando. Um grande abraço, Obrigada, pessoal. Derek. Olha só, compartilhe, manda esse link para outras pessoas, tá bom? Nosso podcast está finalizando. Um grande abraço. O que nós queremos deixar de finalização diante dessa história que nós ouvimos? Olha só, para você que às vezes está ainda no início do processo, todas as coisas concorrem para o bem. Fique em paz. Olhe para cima. Não se permita deixar ser levado pelo desânimo, pela depressão, Pelos ventos. pelos ventos contrários, Sim. pelos traumas. Você viu a história da Marcela? Você acha que ela não vivenciou sentimento de rejeição? Ansiedade, Ansiedade, depressão. abandono, Abandono. depressão? Mas tudo isso ficou para trás. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Um grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Até a próxima quinta-feira.